Hayom Yom do dia 21 de Adar 2 é uma sequência do Hayom Yom que lemos e estudamos ontem, aquele que falava sobre o ensinamento que o Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, recebeu do seu mestre, o Magid Mezritch, em Yechidut, em audiência particular, na qual ele dizia que o fogo deve arder sobre o altar, nunca se apagando, e não se apagará. Assim ele falou que, da mesma forma, deve haver um fervor permanente dentro da alma da pessoa, de forma evidente, e isso vai, não se apagará, não deixando apagar essa chama, esse fervor, né? Mas mais do que isso, o não se apagará. Através desse fervor irá se apagar o não, o negativo. Então isso nós vimos no Hayom Yom de ontem. Sobre isso relatou o neto de Rav Shneur Zalman, o Tzemach Tzedek, que foi o terceiro Rebbe de Chabad. O Tzemach Tzedek disse ao concluir essa narração, que mencionamos ontem, meu avô, o Alter Rebbe, é o Moshe Rabbeinu da Hassidut Chabad. Ele fundou a Hassidut Chabad, ele estabeleceu os princípios, seja os princípios filosóficos como práticos, comportamentais também da linha de Chabad. Então ele é considerado o Moshe Rabbeinu da Hassidut Chabad, assim como Moshe Rabbeinu recebeu a Torá e retransmitiu para o povo de Israel, o Alter Rebbe também, tudo aquilo que ele recebeu diretamente do Magid Mezritch, ou por tabela, aquilo que veio do Baal Shem Tov, através do seu mestre, através disso ele fundamentou a linha de Chabad e transmitiu isso para os Hassidim, não só da sua geração, mas discípulos, alunos, todos aqueles que iriam seguir esses ensinamentos e se beneficiar deles em todas as gerações até a chegada de Mashiach. Então, Tzemach Tzedek, assim ele diz que ele considera o Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman, o Moshe Rabbeinu da Hassidut Chabad. E ele elabora essa associação. Disseram nossos sábios sobre Moshe que a Torá foi entregue a ele, e ele agiu com ela de forma generosa, compartilhando-a com Israel. Ou seja, assim nós encontramos no Talmud, na Gemara, que os nossos sábios relatam que certos aspectos de interpretação da Torá eles foram transmitidos por Deus para Moshe Rabbeinu. É claro que Moshe Rabbeinu, tudo aquilo, as mitzvot, que era o básico, que Deus lhe transmitiu com o intuito de ele repassar isso para o povo de Israel, sem dúvida ele fazia isso, não é? Isso era a sua obrigação, o seu papel, como até servo fiel, mas havia uns certos aspectos que Deus concedeu a Moshe Rabbeinu. Moshe como nosso mestre, como grande mestre, então aspectos de interpretação da Torá foram dados em especial para ele. Porém, nos fala o Tzemach Tzedek, Moshe Rabbeinu, como um ser generoso, não ficou retendo esses ensinamentos ou essas interpretações apenas para si, mas de forma generosa ele compartilhou com Israel, com todo o povo de Israel. Da mesma maneira, prosseguiu Tzemach Tzedek dizendo, fogo perpétuo divino, relacionado com os ensinamentos da Hassidut Chabad, aquilo que nós estudamos no Hayom Yom de ontem, falando do fogo perpétuo, do entusiasmo, da vibração, que tem que estar presente no serviço a Deus, etc. Isso tudo está relacionado e é derivado, extraído dos ensinamentos da Hassidut Chabad. Isso foi entregue pelo Magid Mezritch ao meu avô, ao Rav Shneur Zalman. Ele embutiu dentro dele esse fogo, essa chama, essa labareda espiritual, esse calor humano, esse fervor presente nos 10 poderes da sua alma, da alma sagrada especial do Alter Rebbe. Mas ele nos diz que o Alter Rebbe não guardou isso somente para si. Meu avô foi generoso e entregou esse fervor, esse fogo, essa chama espiritual a todos aqueles que se dedicam ao estudo da Hassidut. Ou seja, o Alter Rebbe proporcionou a todo mundo, a cada um de nós que se dedicar ao estudo do Hassidut, que consiga também ter acesso a esse fogo, a essa chama espiritual, a esse calor e vibração espirituais. E concluiu Tzemach Tzedek dizendo, eu tenho certeza,
de que todo aquele que estuda com seu semelhante, quando alguém se senta para estudar com mais outro, às vezes até ajudando ou ensinando, ou estudando junto, não é? Assunto de Hassidut, etc., e estimula nele o fogo perpétuo divino, né? A pessoa se senta com outro que ainda não é tão iniciado nesse assunto e procura estimular nele também o despertar dessa chama divina, dessa chama perpétua. Diz o Alter Rebbe, diz o Tzemach Tzedek, eu tenho certeza que ele tem assegurada a sua recompensa, de que este seu mérito jamais se extinguirá. Ou seja, que isso também, assim como a chama é perpétua, e quando ele consegue acender ou revelar essa chama no outro, de forma perpétua e contínua, então ele diz que o mérito da pessoa também vai ser um mérito incessante, que jamais vai se apagar, que não irá se apagar. E como a gente também interpretou ontem, a interpretação do Maggid Mezritch, que isso irá apagar o não, que irá apagar as coisas negativas. Então ele nos fala, por mais que esse ensinamento profundo foi transmitido de forma particular, individual, para o Alter Rebbe, o Maggid Mezritch não falou isso para todos, ele tinha grandes e grandes discípulos que se tornaram grandes rebes depois do falecimento, assim como o Rabbi Shneur Zalman. Mas esse ensinamento ele transmitiu em particular para o Rabbi Shneur Zalman. Mas o Rabbi Shneur Zalman, na sua generosidade e bondade, ele compartilhou, e compartilhou não só a mensagem e o ensinamento conosco. Diz o Tzemach Tzedek, na hora que ele contou isso e relatou, não era só contar, claro que não era nem para se vangloriar ou contar algo de particular que ele escutou do seu mestre, mas com certeza era para retransmitir isso, para fazer ecoar de forma tal que impactasse cada um de nós e todos nós. Isso que significa que o Rav Shneur Zalman, na sua generosidade, compartilhou isso conosco, não só ensinamento, mas deu para nós o poder e a possibilidade de cada um de nós também, nos 10 poderes da sua alma, colocar esse fervor, esse calor humano, fazer essa chama arder e brilhar constantemente de forma perpétua, incessante, não apenas altos e baixos, momentos de inspiração, momentos de apatia, de frieza, não, uma chama constante, um fervor. Isso que ele garante e assegura que toda pessoa que se dedica mais ainda a transmitir esses ensinamentos para o outro, com certeza, além de acender a chama no outro, mas fará a sua própria chama brilhar incessantemente.